chama Karina Andriotti, hoje veio até o consultório da doutora Ana Marta Atiki, que é pediatra e também alergista. Atende também, então, adultos e crianças, né, doutora? Tudo bem? Tudo bem, e você? Obrigada, viu, pelo convite, Karina. Imagina, eu que agradeço você estar atendendo aqui a gente para tirar dúvidas esse período tão cruel com as crianças, nessa seca. Na verdade, nem sei quanto tempo faz que não chove, porque faz muito tempo mesmo. Então, judia bastante das crianças, né? É rinite, é sinusite, bronquite, e é tanto ite que as mães ficam assim, neuróticas. Eu vejo pela minha irmã, que tem 2 pequenos lá, quando é o sara, o outro começa, quando o outro sara, a outra volta. É uma coisa de louco, né? E tem muitas dúvidas, quando é gripe, parece que é uma gripinha, um resfriadinho, o que é rinite, o que é sinusite. Então, doutora, eu queria que você explicasse cada um deles, as dúvidas, falasse um pouquinho de cada um para nós. Pode deixar. Bom, então acho que assim, para começar, o principal são as doenças mais prevalentes nesse período, com a baixa umidade relativa do ar, com esse tempo seco, as pessoas ficando em ambientes mais fechados, não ventilados, então já começa a proliferação maior dos vírus. Então, os vírus são os mais temíveis nessa época por causa desse tempo que não está colaborando. E aí a gente tem principalmente mesmo as gripes, os resfriados e as complicações das alergias, né? Sim. E as pneumonias também como complicação de tudo isso, que depois a gente pode falar um pouquinho. Mas então vamos falar um pouquinho da gripe e do resfriado primeiro para diferenciar. A gripe é um mal-estar geral, ela comete mais. Dá bastante febre, é súbito, uma dor de garganta, mal-estar no corpo, vontade de não fazer nada mesmo. Derruba, né? Fora tosse e o nariz bem entupido e congestionado. Então, isso diferencia um pouco do resfriado, que o resfriado ele tem o nariz que congestiona, ele tem tosse, ele tem um leve mal-estar, mas não chega aos pés da gripe e ele não dá febre. E aí que as pessoas, às vezes, não sabem a diferença, então, nem com a gripe e nem do resfriado com a rinite. Sim. Porque a rinite, ela é uma coisa bem mais localizada e passageira, às vezes de algumas horas. Então, ela dá um incômodo no nariz, coça um pouquinho, congestiona, às vezes não chega a escorrer aquela aguinha que é a coriza, e passa. Às vezes até dá uma coceirinha no olho, porque como o nariz tem bastante comunicação com os olhos, dá até uma conjuntivite alérgica. Nossa. E aí, então, as mães às vezes falam, não, ele tá com uma crise de rinite. Bom, a alérgica não deve ser porque ele não veio com febre, por exemplo. Mas a gente também tem a rinite não alérgica, que é a rinite do resfriado. Olha só que confuso. Meu Deus, é confuso mesmo. Por isso que a gente fica confusa, não sabe mesmo. Não dá para saber, né, qual é um, qual é outro. É verdade. Mas a do resfriado, a rinite do resfriado, ela vem junto com esse quadro todo que eu falei, da tosse, da dorzinha de garganta leve, né? E já a rinite alérgica, ela não tem dor de garganta, ela não tem muita tosse não, se for é bem discretinha, mas aí sempre é bom avaliar com o profissional para ele dar o nome certinho do que está acontecendo. Exatamente, viu, mamães? Não tem nada que ir lá no Google para ver, pelo amor de Deus. A gente sempre bate nessa tecla aqui no programa, dizendo que a gente tem que ir sempre no profissional da área, né, de qual é o problema para avaliar. A gente não tem que consultar nem a vizinha, nem ninguém que deu certo aquilo outro, não. É o profissional de cada área que vai saber avaliar o problema. Por favor, saúde é uma coisa muito séria, não pode brincar, principalmente com as nossas crianças. Sim. E sabe, falando sobre isso, bem legal que você comentou, porque aí a gente pega as complicações disso tudo. Por exemplo, nessa época, muita pneumonia. Então, às vezes a pessoa fala, é só uma gripe, então eu vou tratar simplesmente aqui, vou pegar algumas dicas que eu vi por aí, e quando a gente examina, que vem realmente procurar o profissional, já está com a pneumonia instalada. Gente. E é bem comum, mais do que a gente imagina. Olha o perigo. Então, não pode pegar a receita que a vizinha. Não pode, de jeito nenhum. Procure o médico. Isso, e também até falando das complicações das alergias,
A gente tem muita sinusite e tem também muita infecção de ouvido, que é a otite. E todas decorrentes, às vezes, começa com resfriado, porque a pessoa alérgica, ela tem 3 vezes mais predisposição a pegar as gripes e resfriados do que uma outra pessoa. Tanto que os pacientinhos que acompanham, na época do início de inverno, a gente já começa tratamento pesado da alergia para evitar as complicações e até que pegue as gripes e resfriados também. Sim, olha só, tá vendo? Então, o resfriado pode desencadear outras coisas. Sim, e aí desencadeia aquela dor nos seios da face, porque assim, o pessoal às vezes que vem com sintomas de gripe, às vezes já acha que está todo congestionado e já virou sinusite. Existe uma certa progressão, a sinusite nem sempre ela é aquela que precisa de antibiótico. A gente até tem, vamos falar de 3 tipos pelo menos, tem a sinusite alérgica, tem a sinusite viral e a sinusite bacteriana ainda. Nossa, são 3 tipos. São 3 tipos. Então, quando pegou, por exemplo, um gripão, a primeira coisa, se tá com bastante congestão e dor na face, cefaleia, que é dor de cabeça, a gente pensa numa sinusite viral, porque pegou o vírus da gripe, deu a gripe e a sinusite viral. Agora, quando aquela sinusite já começa, aqueles sintomas, começa a dar tosse, bastante febre, aquela febre que não passa no período que é para acabar da gripe, que geralmente são 72 horas, com bastante expectoração de catarro amarelado, às vezes verdeado, aí sim já virou provavelmente uma sinusite bacteriana, que é a complicação dessa sinusite viral. E a sinusite alérgica é quando a pessoa não está com nenhum desses sintomas tão de comprometimento do estado geral, nenhuma tosse tão importante, estava com uma crise de rinite que não tratou, de repente ela começa a ter a dor, e você trata a rinite, a sinusite melhora rapidinho. Olha só. E o que a gente pode estar fazendo para melhorar isso, para evitar chegar nesse ponto, né? O que pode ser feito? Eu acho que basicamente hidratação, não ficar em locais muito fechados com pessoas doentes e muitas horas, né, com tudo muito fechado. Tem que arejar o ambiente, lavar sempre, se higienizar, colocar a mão na boca e no nariz quando for espirrar ou tossir para evitar a transmissão e depois de tossir ou espirrar, já rapidinho lavar a mão. A hidratação, a alimentação saudável, os exercícios físicos, tudo isso colabora para um corpo sempre saudável e em equilíbrio, né? Aquele umidificador de ar, aquilo ajuda realmente? Nossa, vamos falar sobre isso que às vezes gera uma polêmica. Ele é bom, mas é o seguinte, as pessoas têm o costume de deixar ele ligado horas, a noite toda. Sim. Isso não é legal. Então, se tem umidificador, deixa ele meia hora ligado antes de entrar no quarto para dormir. Desliga, porque senão também, além de resfriar o ar e levar para o nosso nariz e nosso pulmão as partículas frias, que a madrugada esfria, ainda com aquela névoa causa um mofo no ambiente. Nossa! Então, é complicado. Ai, verdade, eu deixava a noite inteira aquilo ligado. Olha, gente, tá vendo como a gente não sabe de nada e vai fazendo tudo errado? Olha que perigo, é verdade mesmo. E quem não tem umidificador não precisa investir nesse aparelho. Às vezes, só de colocar uma bacia com água todas as noites perto da cama já ajuda muito. Olha. Só que tem que tomar cuidado quem tem criança pequena para prevenir acidentes. Verdade. Deixar no alto, numa mesa, numa cadeirinha, para que ela não possa se afogar, de repente acordar e cair na bacia, né? Toalha úmida também ajuda? Ótimo, ótimo. Isso era a receita da vovó. A vovó falava para pôr uma toalha úmida. Olha, só que as vovós estão certas. E sabe, outra coisa muito legal, muitas mães perguntam sobre a inalação também. Se pode fazer inalação também quem não tem umidificador e tudo mais. Mas, gente, simplesmente fazer inalação com soro a todo instante também não é legal, porque vai do mesmo princípio de usar o umidificador. Sim. Ele resfria muito nossa mucosa e a gente tá com o corpo quente, às vezes com bastante roupa, né, fechando. Sim. E aí ele congestiona porque é só o sorinho. Quando a pessoa às vezes tem a bronquite ou alguma outra doença pulmonar, que tem que colocar outros remedinhos ali, daí justifica aquele arzinho mais gelado. Mas se não, é sempre legal e melhor usar o soro. Porque o soro fisiológico, ele ajuda a limpar, umedecer, até a nebulizar um pouquinho, né? Conforme o tipo de soro que se usa. Então, é importante lavar o narizinho da criança com soro fisiológico. Isso pode, várias vezes ao dia.
Isso é uma higiene não só para as crianças, mas até para os adultos. Todo mundo deveria higienizar o nariz. Que a gente toma banho, por que será que a gente não tem o costume de lavar o nariz, né? Ai, é verdade. Nunca tinha pensado nisso. É verdade mesmo. Os Estados Unidos e a Europa, eles têm como uma prática frequente essa. Então, acho que a gente pode imitar. Eu também acho. Gostei dessa ideia. Gente, vamos colocar o nariz na parte de higiene na hora do nosso banho. Acho que na hora de acordar também podia fazer isso, umas 3 vezes por dia. Legal mesmo, né? É uma coisa que a gente não pensa, né? Mas tá certo mesmo. E, doutora, para essas doenças, assim, a vacina da gripe ajuda. Eu acho a vacina da gripe é uma coisa muito polêmica, né? Tem gente que fala que é bom tomar, tem gente que fala que não é bom tomar, tem gente que fala que toma e dá a gripe, então que não é bom tomar. O que faz? Toma ou não toma? Gente, toma mesmo. Realmente tem surgido muitos grupos anti-vacina hoje em dia, e isso está fazendo com que o nível de vacinação caia muito. Então, as pessoas têm ficado mais suscetíveis. E sabe o que pode acontecer? A pessoa nem sabe que foi por causa de uma gripe que continha essa substância na vacina que ela não tomou, por isso que ela está, por exemplo, com uma pneumonia internada. Esse é o grande problema. Quando se descobre a doença, já está com pneumonia e fala, era pneumonia só. Não, mas o que deve ter dado a entrada para chegar até a pneumonia? A gripe, né? A gripe, exatamente. Então, é legal fazer sim. E agora foi liberado para todo mundo tomar, né? Sim, para todas as idades, não só os grupos prioritários, mas ainda assim, as crianças e os idosos, que são os maiores grupos de risco, não foram todos os que se vacinaram. O pessoal ainda está resistente, mas então devemos ir tomar a vacina da gripe. Sim, porque eu acho que um dos maiores medos está sendo se vai pegar a gripe mesmo, né? Todo mundo fala, peguei, senti tão ruim, peguei uma gripona que depois nunca mais eu quero tomar vacina. Só que, na verdade, quando a gente faz a vacina, ela demora 15 dias para agir. E nesse período, você já se contaminou, já está com o vírus incubado na maioria das vezes. E ele manifesta logo depois que você tomou, por coincidência mesmo. Porque o vírus é morto, gente. Não tem como esse vírus morto e triturado lá dentro da vacina causar a gripe. Ah, tá. Não é uma vacina de vírus vivo diferente de outras, então não tem como essa causar a gripe. É que essa época a gente faz porque tem mais gripe, então as pessoas pegam mais gripe antes até mesmo de fazer a vacina. E também não é uma vacina que você precisa tomar agora, então também a pessoa pode deixar para tomar no verão, né? E ela tem a validade de 1 ano. O ideal é que se faça o quanto antes, porque para prevenir mesmo contra os principais vírus. Quem não tomou ainda, é bom tomar o quanto antes, então. Mas quem faz todo ano não precisa ter o desespero, mas como você falou, se vacinar anualmente, porque ela tem uma curta duração. E só tem, assim, para evitar rinite, sinusite, pneumonia, por exemplo, só tem a vacina da gripe que ajudaria nisso? Não. Para os pacientes devidamente alérgicos, quando a gente faz a avaliação e os testes alérgicos, existe a vacina contra a rinite também. Que a gente chama de imunoterapia. Não é muito nova, já faz mais de 50 anos. Nossa! É verdade. Mas são só para aqueles que têm os testes positivos. Então tem teste alérgico. Você faz aqui no consultório? Isso. Que legal! Como funciona? A gente usa essa face do braço, coloca umas gotinhas dos extratos. Geralmente a gente não faz só para a parte inalatória, faz a parte alimentar, inclusive, mas a vacina de imunoterapia é ainda só para a parte respiratória, então só para os inalantes, né? E mediante aquilo, a confirmação, porque levanta como se fosse uma picadinha de inseto, que a gente faz uma pequena escarificação e depois de 15 minutos já levanta uma bolinha e aí a gente mede e fala, esse aqui, esse, vamos colocar dentro da vacina. Aí a vacina é manipulada e a pessoa recebe. É um tratamento de 3 anos, é uma vacina de 3 anos, na verdade, mas com uma duração bem mais longa, de 25 anos aproximadamente, ou até mais. E no começo precisa ser mais frequente, depois a gente consegue espaçar até uma vez por mês. Olha que bacana, eu não sabia não disso. Inclusive, existe a vacina sublingual e a vacina injetável. Então, quando é gotinha, que para criancinha pequena é melhor, nós indicamos a mãe leva para casa, conforme o esquema. Aí vai dando as gotinhas lá semanalmente até o final dos 3 anos.
Então tem a para rinite, para as outras também? Tem a pneumonia, que a gente já recebe desde o nascimento, e que é a pneumo 10, que é feita nos postos de saúde. Nas clínicas a gente tem a pneumo 13, que complementa a pneumo 10, ou você faz logo a pneumo 13, sem precisar fazer a 10, porque a 13 contém mais sorotipos. Sim. E ainda existe a pneumo 23, que todos deveriam fazer também. Não só os bebês. Não. Aí, os adultos também precisam da pneumo 13 e da pneumo 23. E o posto de saúde para casos especificados, pessoas que têm outras comorbidades, principalmente bronquites, recebem a pneumo 23 pelo governo. Olha isso, nem todo mundo sabe também dessas. Eu lembro que o meu filho, né, hoje já está com 14 anos, eu lembro que na época foi dada uma de pneumonia. Eu não lembro o nome delas, mas foi feita no consultório mesmo da pediatra na época, uma de pneumonia. No posto, acho que não tinha ainda, não. Nenhuma de pneumonia. Foi feita mesmo no consultório. Mas já tem 3, então? 3 vacinas de pneumonia. Olha como é grave mesmo, né? Essa tal de pneumonia. Então, não é brincadeira não, né? A gente acha que também só nos mais idosos é mais perigoso, corre risco, mas também não é bem assim, né? Não, com certeza. Então, gente. E as principais dúvidas que chegam no consultório das mamães? Quais são as principais, assim, que deixa as mamães com o cabelo em pé? Eu acho que algumas a gente já comentou, né, do umidificador, da inalação, de quando é gripe, quando é resfriado ou uma alergia. E as mães também perguntam muito sobre as doenças de pele, não só a mão, pé, boca, que teve circulando por aí agora, mas sobre os cuidados da pele no inverno, né, com o tempo seco. Sim. Porque a gente tem a tendência a tomar um banho mais quente. E com isso resseca a pele. E o banho não deve ser demorado nessa época, ele tem que ser morno. Então, o ideal é que seja dado num horário que a temperatura não esteja tão fria para a gente não aquecer tanto a água. Não usar a bucha. Socorro! Só nos lugares importantes. E o sabonete, evitar essas faces extensoras, né? Braços e a perna. Usar só onde necessário mesmo, porque ele também resseca, se ele não for muito específico para as peles sensíveis, né? E se enxugar levemente após sair do banho e já hidratar bem. Então, um creme hidratante ajuda bastante. E a hidratação com a água também. Porque a água quente já resseca. O tempo já está seco. Então, não tem nada colaborando para a hidratação da pele, realmente, né? Aí você vai e toma um banho fervendo. Aí não dá, né? Não é verdade. Então, atento a tudo isso, porque o tempo realmente não está colaborando, então a gente tem que fazer a nossa parte. E cuidar, tanto os adultos se cuidarem quanto as crianças, né? Os adultos cuidarem das crianças. Exatamente. Então, vamos aí obedecer às dicas da doutora aqui, Ana Marta. Doutora, muito obrigada. Adorei conhecer você, adorei a entrevista. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, sempre bem-vindos. Quando puder colaborar com alguma coisa, foi um prazer. Obrigada, a gente volta então. Um beijo, pessoal.